Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vem com a gente que o programa de hoje tem muita coisa legal, muita coisa para a gente discutir. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, meu querido Chico Lang. Boa noite, Celso. Habemos técnico. Habemos técnico. Como diria aquele papa sedento, né? Isso. Habemos papa, agora habemos papa técnico. E habemos técnico. Graças E ele tem a Deus. nome Wagner Mancini. Né, novo técnico do Corinthians, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o São Paulo, que enfim venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Tem Santos, seleção brasileira e muito mais. Não sai daí. Antes, tem as dicas. E nós estamos de volta já com a enquete do dia e o assunto não poderia ser outro. Wagner Mancini vai conseguir resolver os problemas do Corinthians, sim ou não? Olha, antes de pegar a opinião do Garrafa e também do Chico, convido você para entrar no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo na tela. E você também tem a opção de mandar um vídeo pelo WhatsApp. Anota o número aí, 11, o DDD, né? Se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. 994791633. E aí, Wagner Mancini é a solução? Bom, boa noite de novo, né? Boa noite, Celso. Eu acho é um prazer ouvir seu boa noite. Muito obrigado, Celso. O prazer também é ao lado do Garrafa. Aliás, você está com um belo relógio, hein? Mas não com um topete igual do amigo, né? Mas não é. segue o topete Elvis Presley. É. Bom, é o seguinte, o nosso querido Mancini é um técnico trabalhador, é um técnico seguro de si, ele tem uma certa experiência, né? Ganhou alguns títulos, né? Copa do Brasil, Campeonato Baiano com vitória 2 vezes, ganhou o Campeonato Catarinense, né? Com o Chapecoense, a Chapecoense. Quer dizer, é um treinador que é um treinador de médio para bom, né? No meu modo de ver, não tem o tamanho do Corinthians. O Corinthians teria que ter um treinador um pouco mais pesado. Para quem já teve Tite, para quem teve Mano Menezes, né? Para quem, sabe, já teve um Carille, que foi tricampeão. Quer dizer, não é o treinador ideal. Conhece o Corinthians? Não, não conhece o Corinthians. Apesar de ter grandes amigos lá dentro que estão querendo ajudá-lo. Eu estava ouvindo o depoimento do Jadson e quando ele se despediu lá do Atlético Paranaense, ele se despediu até com emoção, né? Pedindo desculpa aos jogadores, né? Por estar saindo, mas o Jadson disse que o Corinthians ganhou um grande treinador, porque ele é profundo conhecedor do que ele faz e amigo dos jogadores, né? Amigo dos jogadores, e treina, e tem uma coisa, ele fala a verdade. Se você está bem, você está bem, se você está mal, você vai para o banco, e não adianta reclamar. É a tal da meritocracia. Mas vai resolver ou não? Eu acho, meu querido, que está 50-50. 50% vai resolver, 50% não vai resolver. Não vai resolver. Mas como eu sou otimista e gosto... Você vai olhar o meio copo cheio. O copo, eu prefiro metade do copo cheio, não vazio. Então, para mim, ele vai resolver. E aí, Garrafa? Então, Celso, o Chico, bom, como corintiano que é, representou muito o que os corintianos estão dizendo hoje nas redes, na conversa entre amigos, porque tem gente que está totalmente contra a contratação do Diniz, acha que não é o Diniz, cara para o Mancini para tirar. Tá louquinho para ver o Diniz no Corinthians, né? Não, acho que o Diniz, não, deixa o Diniz lá no São Paulo, tá recuperando agora, vai mexer, não mexe com quem tá ganhando, né? Resultado, né? O Diniz tá indo bem, 2 vitórias, ganhou do Palmeiras. Então, negócio é o seguinte, tem corintiano que acha que vai dar certo, tem corintiano que não acha que não vai dar certo. Uma coisa eu sei, pro Mancini a vida dele vai melhorar, 400 pau por mês, contrato até o final do ano dá quase 5 milhões de reais. Do ano que vem, Do ano que vem, quase 5 milhões de reais, né? Então, mas lógico que não vou ficar em cima do muro. Como a missão dele é apenas tirar, entre aspas, apenas tirar o Corinthians do rebaixamento, por enquanto, acho que é possível. Por enquanto. É que você está otimista demais, mas acho que, Chico, a missão é tirar o Corinthians do rebaixamento. Que aparecer, se é que aparece alguma coisa para frente, é lucro. Esse é o objetivo. E para essa missão, com o elenco que tem em mãos, acho possível. Até observando o que ele fez com o Atlético Goianiense,
dá para entender que ele pode pelo menos organizar esse time do Corinthians. Pior do que está, impossível. Não consigo imaginar. Bem que tem uma coisa, nós vamos falar bastante do Mancini, mas aqui entre nós, ele pega uma terra devastada, né? Sim. Porque qual é o legado do Thiago Nunes? Qual foi o legado do Diego Coelho? Acho que isso é assunto para daqui a pouquinho, viu, Chico? Essa é a verdade. Já que o assunto é Corinthians, né? Entrou em campo sabendo que uma derrota o colocaria na zona do rebaixamento. E quando a fase é ruim, nem falha de goleiro, o adversário ajuda. Resultado, Corinthians no Z4 do Brasileirão. No Castelão, o Corinthians abriu o placar nesse chute fraco de Léo Natel, que Fernando Praz aceitou. 1-0. Ainda no primeiro tempo, Gil tentou cortar o cruzamento, mas jogou contra o próprio patrimônio. Gol contra do camisa 4, 1-1. Ramiro recebeu de Luan e arriscou de longe, acertando o travessão. Na segunda etapa, o lateral Eduardo do Ceará foi expulso após pancada no rosto de Léo Natel. Mas o Corinthians não soube aproveitar a vantagem, pelo contrário. Cássio se atrapalhou na saída de bola e derrubou Kelvin dentro da área. Pênalti que Fernando Sobral bateu e fez, 2-1. Nos acréscimos, Gil ainda acertou a trave. Mas ficou nisso, Ceará 2, Corinthians 1. Após o apito final, Cássio foi expulso por reclamação. A responsabilidade dessa derrota e do trabalho onde a gente se encontra hoje, ela é minha. Porque a gente pede para sair jogando, a gente pede para fazer uma série de situações e às vezes tecnicamente as coisas não funcionam, então pro torcedor entender e para vocês da imprensa entender, o responsável dessa derrota sou eu, tá? Que fique bem claro e o futuro tá aí. Coelho. Não, Celso, numa boa, a hora que eu vi a escalação do Corinthians ontem, eu tomei um susto. E a gente vai mostrar depois, ele foi irritado na coletiva. Sim. Como diria mestre, 3 volantes. 3 volantes. Mas ele acha que não. Não, mas eu acho que não. Ele não entende o Ramiro como volante, né? Ele entende o Ramiro como atacante. Como fazia o Thiago Nunes. Quer dizer, eu acho errado. O Ramiro, para mim, joga melhor como volante do que como atacante. Ele pode até chegar junto na área, né? E tentar fazer gols. Mandou uma bola no travessão, né, Garrafa? Tem que levar isso em consideração. Agora, botar o Luan como centroavante e deixar o Jô no banco, aí é o fim da picada. A única jogada do Jô no jogo quase resultou no gol do Gil. A única jogada, que foi uma parede que ele fez, né? Tocou de cabeça, o Gil acertou no poste direito do goleiro, né? E perdeu o empate, né? Que seria um resultado melhor para o Corinthians, não tão ruim. Mas o que vamos fazer? O time todo errado, fez mudanças erradas e continua sendo um treinador, no meu modo de ver, amador. É bom para o sub-20. Sei lá se é bom para o sub-20. Agora já estou começando a achar que nem para o sub-20 entendeu? Porque é muito presunçoso, né? Tem empáfia, né? Nariz muito em pé, né? Não se rende à grandeza do Corinthians, né? E isso deixa qualquer um irritado. Ontem foi um horror, né? Show de horror, como tem sido os jogos do Corinthians. Como tem sido os jogos do Corinthians, principalmente na mão do Coelho. E não quero aqui, longe de responsabilizar o Coelho, porque foi claro o Andrés quando disse o Coelho está de técnico interino, certo? E aí a culpa é do Andrés de ter deixado tanto tempo. 7 jogos. Não é? São 7 jogos, são 21 pontos. Desses 21 pontos, se você fizer a conta aí, acho que não teve 50% de aproveitamento. Teve 6 pontos, não é? abaixo de 30%. Então, esses pontos podem fazer falta lá na frente. Muita falta lá na frente. E essa reação do Cássio, quando ele é expulso, é compreensivo. É compreensivo porque ele está vendo que a coisa está feia. Não é? Claro que ele, como um dos mais experientes, precisava se conter, mas tem hora que não dá. E ele acabou ofendendo o Daron, que justamente acabou sendo expulso já ao término da partida. E esse é o pacote de problemas que cai no colo do Mancini. Tem muita coisa para falar do Mancini ainda, sim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é que eu disse, o legado que ele pega é um legado perigoso. Sim, porque sem ele dúvida. Não tem
time na mão. Ele não tem um time na mão. Mas ele vai ter que armar um time. Mas ele tem a capacidade de organizar, pelo menos, esse time, que é o que está faltando, Exatamente. né, Chico? Cabeça fresca, né? Isso. E pé na tábua. Que nem sempre ele tem, diga-se de passagem. A gente vai falar mais sobre isso. O José Paes está ao vivo do Parque São Jorge, né? Vai falar com a gente ao vivo do Parque São Jorge, um pouco mais sobre o novo técnico do Corinthians, que foi anunciado agora à tarde de forma oficial. Bom, Zé, grande noite para você. Grande noite, meu amigo Celso Cardoso. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Só para complementar aí a informação do Osmar Garrafa, Corinthians com o Diego Coelho, 7 jogos, 21 pontos disputados. O Diego Coelho ganhou apenas ganhou só do Bahia. Foram 15 pontos perdidos, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Tá difícil o negócio aqui no Corinthians. Mas como você disse aí, Celso, Corinthians anunciou de forma oficial o Wagner Mancini lá no Twitter, nas redes sociais. Treinador de 53 anos, assinou até o fim de 2021 com o Corinthians. Amanhã ele vai ser apresentado oficialmente numa entrevista coletiva às 14 horas. Entrevista coletiva virtual, é claro, por causa da pandemia aí do novo coronavírus. E por falar em entrevista, ontem, depois da derrota do Corinthians lá para o Ceará no Castelão, o presidente André Sanches apareceu na sala de entrevistas e teve que responder em relação ao Wagner Mancini. Por que ele quis contratar o Wagner Mancini? Quais motivos que levaram o Andrés a trazer o Mancini para o timão? Fala aí, Andrés. Porque ele é um treinador que não é defensivo, não é ofensivo, ele consegue mesclar. Nós olhamos os trabalhos dele nos últimos tempos, é um cara que conhece bastante o futebol em São Paulo e no Brasil, e por isso que nós estamos optando por ele. Mas é sempre que eu falei, é sempre o resultado. Independente do nome do treinador, se ganhar, vai continuar muito bem e você vai falar bem. Se perder, você vai criticar e vai falar que a escolha é errada. Infelizmente, é só a vitória que interessa nesse país. Vitorioso, fez bons trabalhos e conhece internamente, ele tem muitas notícias do Corinthians e é um cara que acompanha o futebol. Então, espero que ele venha e venha fortemente para mudar a nossa situação. E também deixar claro que, independente dos treinadores, os jogadores também têm que saber sua responsabilidade, temos que trabalhar todo mundo junto e cada um saber aonde toca o calo, porque realmente a situação que está, o Corinthians não pode ficar. Tá aí então a palavra do André Sanches, presidente do Corinthians. Nós temos alguns números do Wagner Mancini à frente do Atlético Goianiense para mostrar para vocês. Olha só, números aí na tela. Ele disputou 18 jogos, comandou o Atlético Goianiense em 18 jogos nesse ano de 2020. Foram 15 pela Série A do Campeonato Brasileiro, 3 pela Copa do Brasil. E os números não são lá dos melhores não, viu, Celso? Olha só, são 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 38% de aproveitamento. Lembrando, Celso, um dado interessante aí para vocês debaterem também. Em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, nessa mesma rodada, na 15ª rodada, o Corinthians já tinha 17 pontos, mesmo assim foi rebaixado. E agora, em 2020, o Corinthians tem apenas 15 pontinhos, meu amigo Celso Cardoso. Boa, Zé Paes, muito obrigado pelas informações. Aliás, o Corinthians não ficava na zona de rebaixamento há mais de 8 anos. O Mancini, pelo que eu me lembro, o trabalho do Atlético Goianiense, apesar dos números apresentados pelo Zé Paes, o trabalho dele é bom. Tirou o time lá de baixo, o futebol apresentado é bacana, talvez seja até o melhor trabalho dele que eu vi. Né? No São Paulo, no tempo que ele ficou, enquanto o Cuca não vinha... Ele colocou os meninos, levou o time à final do Campeonato Paulista. Fazer o São Paulo jogar. Acho que esse é o melhor trabalho então, quer dele. Dizer... E tiraram o Campeonato do São Paulo porque colocaram o Cuca na semifinal e na final. Exato. Quando deveriam ter mantido o Mancini. Então, a memória é de um trabalho razoável, que eu acho que é o suficiente para, de repente, evitar que o Corinthians caia para a segunda divisão, que eu acho que é o principal objetivo no momento. Mais que isso, Celso, é o técnico que coube no orçamento do Corinthians. E também na questão da eleição, né, que entendeu? Então, é assim, o Corinthians não está pagando... Tem jogador que ganha mais, por exemplo, que vai ganhar mais que o Mancini dentro do elenco. Né? Se fosse outro treinador, o nível, e aí a gente não vai justificar se é muito ou se é pouco, mas o nível salarial é muito elevado, o Corinthians passa por uma dificuldade financeira enorme, então traz o Wagner Mancini porque se adequou mais à realidade do Corinthians, isso é perigoso. Né? Comparando, ontem até no Mesa Redonda o Flávio perguntou, Mancini, uma boa, você contrataria? Eu falei, não, por quê? Não, vou explicar. Do que tem na praça hoje, eu focaria no Dorival Júnior.
o Dorival Júnior. Entre Mancini e Dorival Júnior, eu preferiria o Dorival Júnior. Daqui a pouco a gente vai até falar algumas situações que tiveram do Mancini dentro do Corinthians, tal. Sim, isso também vai ser um peso para ele, né? Então eu preferia o Dorival, então, mas o Dorival é mais caro. Até para dar embasamento para vocês, o Zé Pais tem esse histórico de polêmica e também rejeição do Wagner Mancini entre os corintianos. Aproveita e explica melhor para a gente aqui, Zé Pais. Pois é, Celso Cardoso. Lá em 2017, o Wagner Mancini era técnico do Vitória. O Corinthians vinha aí de uma invencibilidade de 34 jogos. Aí o Vitória veio jogar com o Corinthians na Neoquímica Arena. Resultado, vitória do Vitória por 1-0. Aí teve a entrevista coletiva. O meu amigo Felipe Garrafa, que é sobrinho do Osmar Garrafa, foi para a entrevista coletiva e perguntou para o Wagner Mancini: poxa, mas o time hoje não teve tanta posse de bola, não finalizou tanto, mesmo assim ganhou. Pediu para o Mancini fazer aquela análise do jogo, né, Celso? O Mancini ficou pistola com o Garrafinha, ficou muito bravo, disse que ele tinha que ser imparcial, tinha que ser neutro, que a imprensa de São Paulo tinha que valorizar quem era de fora de São Paulo. Eu tenho até aqui as palavras exatas ditas pelo Wagner Mancini naquela entrevista coletiva. Olha só o que ele disse para o Garrafinha: você está sendo imparcial, você está sendo parcial, você como jornalista deveria ser imparcial. Vou terminar a entrevista agora porque você tem que rever os seus conceitos. Aí o Wagner Mancini, depois desse quiprocó danado, resolveu mandar um áudio pro amigo dele, no WhatsApp. Olha só o áudio. Ganhar do Corinthians é ótimo. Somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. Tá tranquilo, tá favorável então, né, pro Mancini? De boa, gostoso o clima para ele chegar no Corinthians agora, né, meus amigos? Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios. Claro. É bom a gente acrescentar isso que disse o Zé Pais, nos resgatou, né, com esse áudio que vazou, que depois o André Sanches fez um manifesto, protestou e ele fez um pedido público de desculpas, que fique bem claro. Ao presidente Roberto Andrade e também ao Felipe Garrafa. Ele ligou no comunicado e depois ele entrou ao vivo lá na Rádio Bandeirantes com o Felipe Garrafa, se acertaram. Isso acontece, eu não... Pelo amor de Deus, depois eu encontrei com o Mancini, está tudo certo, entre ele e o Felipe Garrafa também está tudo certo, mas é aí que eu estava chegando, Chico. A torcida, se o Corinthians pudesse se livrar dessa polêmica, porque não é só o Gazeta Esportiva que está colocando esse material, desde ontem, a hora que surgiu o nome do Mancini, já apareceu. Todas as rádios. Né? Todo mundo está mostrando, porque isso foi um fato. Foi um fato. Então ele vem com esse peso. O torcedor é passional, Chicão. Toma duas... Aí quem vai ser o babaca vai ser o Mancini. Então o Corinthians já contrata um técnico que tem que chegar de imediato dando resultado. E para você falar, ele vai ter que dar resultado. Meio de semana, Atlético Paranaense... que ele já estreia. Né? Estreia. Depois, Flamengo. Fora, hein? Atlético Paranaense fora. Depois, Flamengo em casa. Depois, Vasco fora. E depois, Inter em casa. Ele tem que dar resultado, porque senão a torcida vai xingar ele de babaca. Ah, sim, com certeza. E o resultado vai ter que começar a aparecer amanhã, né? Quando ele se apresentar oficialmente na entrevista coletiva e depois se encontrar com o elenco e conversar com o elenco. Agora ele vai ter um grande problema. E você falou de política, você tem razão. O Corinthians hoje vive duas crises. Uma fora de campo, que é a crise política, que pela primeira vez na história o grupo do André Sanches está ameaçado. Pode ser que Duílio Monteiro Alves não se eleja presidente do Corinthians e dê continuidade, né, à chapa do Andrés. E dentro de campo, uma crise técnica, né, onde jogadores bons estão jogando mal e outros jogadores que eram razoavelmente bons foram queimados pelo Thiago Nunes e pelo Coelho. Então, quer dizer, é uma missão meio que impossível, aquelas missões, né, Missão Impossível que Missão tinha... 007. Missão Impossível. 007, é Missão Impossível. Tá fácil ser corintiano, não. Imagino que você deve estar pensando em casa, você, fiel torcedor. O São Paulo não venceu o Palmeiras no Allianz Parque desde a inauguração do estádio em 2014. E não sabia o que era vitória contra o rival desde 2017. Tabus quebrados e a pressão está de volta, mas para o lado do Vanderlei Luxemburgo. Choque rei no Allianz Parque. O São Paulo começou a partida pressionando com Brenner, que finalizou para fora. Já aos 21, Igor Gomes tentou de cabeça. O Palmeiras respondeu com Wesley e depois com Patrick de Paula. O tricolor chegou com Reinaldo, mas Jailson fez boa defesa.
Na segunda etapa, o lateral esquerdo mandou mais uma pancada para o goleiro do Verdão defender. Aos 7 minutos, Lucas Esteves chegou atropelando Igor Vinícius e o juiz marcou pênalti para o São Paulo. Reinaldo bateu forte no canto direito de Jailson e abriu o placar 1-0. Wesley e Scarpa até tentaram empatar. E para acabar com o tabu de vez, Igor Vinícius invadiu a área e cruzou rasteiro para Vitor Bueno só mandar a bola para o fundo do gol. Final Palmeiras 0, São Paulo 2. Foi uma partida muito equilibrada, fez as transições como devia ser feito, em sua maioria, se defendeu bem e teve um jogo de controle, que é a característica principal do time, de uma maneira muito plena, com poucos erros. Me deram muita porrada, muita pancada, porque a equipe jogava feio. Né? Tem que saber se eu tenho equipe para jogar bonito. Essa é uma coisa que a gente tem que analisar com calma para saber se vai. Como é que nós temos que criar essa engenhoca aqui, essa engenharia todinha para poder fazer a coisa funcionar. Eu, particularmente, acho que jogadores para jogar bonito ofensivamente, ele tem. É uma questão de opção. Sobre o jogo em si, não sei vocês, eu achei o primeiro tempo horrível. Muito horrível. Isso. Mas o São Paulo foi melhor que o Palmeiras nos 2 tempos. Eu achei o seguinte, que coisa gozada, né? Porque o Diniz, de repente, de vilão virou herói, né? Hoje em dia, o São Paulino fala um Diniz como se tivesse... O Garrafa tá ali sorrindo, elogiando, né? O Diniz. É resultado, gente. É resultado. Ele tem tranquilidade. Ele conseguiu dormir de sábado para domingo de boa, domingo para segunda de boa. É o que ele precisava de resultado. Agora, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, seu Garrafa, que é o seguinte. O segundo gol saiu de uma jogada coletiva daquelas legal. Lá de trás. Legais, né? Lá de trás. Está sendo influenciado por quem? Flávio Prado ou Celso Cardoso? Só para saber. Não. Estou sendo influenciado por ninguém. Dos dois, né? Olha que legal. Ela sai lá de trás. Sai com o goleiro. Thiago Volpe. De pé Bruno pra pé. Alves. Diego Costa. Vai narrando aí, Igor Vinícius. Que vai avançando. Aliás, Igor Vinícius, melhor da partida, na minha opinião, não sei vocês. Depois toca para o Daniel Alves, que toca para o Luan. Bola de pé em pé, olha só que... E a marcação do Palmeiras fortíssima, hein? Olha só. Marcação Reinaldo. forte, todo mundo livre. Aí o Reinaldo faz um lançamento em profundidade para o Igor Vinícius. E o cruzamento para a definição do Vitor Bueno. Show! Agora, Quantos gols o São Paulo fez dessa forma? É isso que eu ia perguntar. Levou 15 rodadas para fazer uma jogada. Um gol a lá Diniz. E ainda tinha um Saci Pererê em campo, que era o Luan, que estava com uma perna só. Que estava louco. O zagueiro estava jogando de centroavante. Corinthians ontem estava com a mais e perdeu. Não, mas tudo bem. É que, sabe, vocês acham que eu estou perseguindo o Diniz? Ao contrário. Né? Eu torço para que o Diniz possa dar certo no São Paulo. Só que se não tiver bons resultados, a coisa não vai virar. E vocês mesmos disseram e concordaram comigo que o primeiro tempo foi sofrível, foi um jogo feio. E aí o São Paulo foi superior nos 2 tempos e fez uma vitória justa. Agora, não dá para isentar o péssimo futebol apresentado pelo Palmeiras. Foi horroroso, tudo. O que está me preocupando, só para completar rapidinho, é que o Luxemburgo está naquela de eu ganhei e eles perderam, né? Está muito ruim esse negócio. Todas as explicações que ele vai dar, ele diz que não tem time, que está faltando isso, está faltando aquilo, e isso está pegando mal para ele. Exato. Porque ele tem elenco. Isso, tem mesmo, até mais do que o São Paulo. Alexandre Silvestre, diretamente da Academia de Futebol, atualiza para a gente agora a situação do Luxemburgo. Que pressão para cima do técnico palmeirense, hein, Silvestre? Grande noite para você. Grande noite para você também, Celso, Garrafa, Chico, amigos e amigas. É claro que a pressão aumentou para cima do Luxemburgo, perdeu já no meio de semana passado a invencibilidade de 20 partidas na temporada, viu o tabu que tinha contra o Tricolor cair no sábado à noite no Allianz Parque. Ou seja, no 10º jogo, São Paulo nunca havia vencido o Palmeiras lá dentro, na nova Casa do Verdão. Até então, 9 jogos, 8 derrotas, 1 empate. E agora, na 10ª partida, São Paulo conquistou esse feito. A pressão aumentou para cima do Luxemburgo, como, por exemplo, a gente pode constatar nas redes sociais, logo depois da derrota no Choque Rei, a maior torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, já colocou lá para o mundo inteiro ver, né, a cornetada. Em primeiro lugar, disse que a paciência acabou, depois agradeceu o Luxemburgo pelos
serviços prestados num passado glorioso, mas que já era, entrega o boné, ninguém aguenta mais, pelo menos a opinião da torcida. E a opinião da torcida organizada, quer vocês queiram ou não, influencia sim na tomada de decisões aqui no futebol brasileiro. Mas eu continuo afirmando, viu, meus amigos, que essa pressão é muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. A diretoria, por exemplo, prefere manter a calma. E por quê? Porque outros treinadores que por aqui passaram recentemente também não fizeram o time jogar por música. Conquistaram resultados. Sim, o Luxemburgo já foi campeão paulista, em cima do Corinthians, está super bem na Libertadores, deu uma vacilada agora nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro e ainda tem a Copa do Brasil para começar dentro de alguns dias. Então é por aí, a pressão continua muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, mas tem já um monte de conselheiro também buzinando a orelha do presidente Maurício Gagliotti. Silvestre, só para lembrar, o Roger Machado tinha 70% de aproveitamento, rua. Felipão, campeão brasileiro, rua. 1 ano sem perder. Mano Menezes durou um turno. Não sei, não duvido não do Luxemburgo. Só que eu discordo do Silvestre que a pressão está vindo de fora para dentro. E está vindo da Mancha Verde, né? Porque a Mancha Verde tem muitos conselheiros dentro do Palmeiras. E é mais próxima dessa gestão do que da anterior. Do que da anterior. E tem o aval da dona Leila, né? A dona Leila que afinal de contas... Que, diga-se de passagem, fechou o cofre, né, esse ano, né? Fechou o cofre, mas não quer dizer que não vai abrir o ano que vem, né? Quem não fechou o cofre esse ano, né? Todo mundo fechou. Tudo bem, tá fechado. Uma crise dessa, né? Pandemia, ninguém tem certeza de nada, né? Não é verdade? Então ela foi obrigada a fechar. Se eu fosse ela, fechava também. Agora, a Mancha Verde tem uma influência muito grande dentro do Palmeiras. Por causa exatamente disso. Tem conselheiros importantes, conselheiros fortes. O Paulo Serdã hoje, grande Paulo Serdã, que eu conheci criança, né? Filho do Michel Serdã, que lutador, né? de vale tudo. Telecat, né? O grande Telecat que existia, que devia voltar, né? Que é legal. Né? O Paulo Serdã é forte lá dentro do Palmeiras. A Leila ouve o Paulo Serdã se ele telefonar para ela. Então, quer dizer que isso contra o Luxemburgo é uma coisa perigosa para ele. Perigosa porque isso vai desestabilizá-lo cada vez mais. E não é de fora para dentro, não. É de dentro para dentro. E a informação que a gente tem é que quem está garantindo ainda a permanência do Luxemburgo é o presidente Maurício Gagliotti. Agora, o Palmeiras tem que dar uma resposta positiva dentro de campo. Isso é inquestionável. O time não está jogando o que tem que jogar, o que pode jogar, né? E aí você pode pôr sim, deve pôr na conta do Vanderlei. Isso, mas não só na dele. Porque o Lucas Lima, né? Foi só com o Vanderlei que ele não jogou? Desde que ele chegou no Palmeiras, nunca jogou. Lucas Lima não jogou. Entendeu? Tem muita gente lá que não está jogando absolutamente nada. O Palmeiras precisa dar uma resposta que já despencou na tabela. Porque estava jogando mal, mas ganhava e empatava. Agora continua jogando mal. Chega uma hora que não dá mais para defender, né? Só uma coisinha, colocar também aquele menino novinho, o Gabriel Veron, caindo pela direita, como fazia o Dudu, é um pecado mortal, porque ele não sabe fazer isso aí. Ele não é um driblador. Ele é um cara para jogar no meio, pelo meio, né? É um artilheiro, né? Eu gosto dele na ponta, viu, Chico? Mas vamos falar agora com o Silvestre de novo. Mas em pauta está o São Paulo. 2 vitórias, que não fazem 2 vitórias, hein? Fernando Diniz já está recebendo até elogios. Esse tal de futebol é engraçado demais, né, Silva? Falar justamente isso, né? Um maravilhoso mundo do futebol, uma gangorra, Celso Cardoso. Tanto que a torcida São Paulina, muitos torcedores já depois da vitória em cima do Palmeiras, a quebra do tabu dentro do Allianz Parque, já começaram a levar na esportiva as comparações do Fernando Diniz com o Guardiola, que o Fernando Diniz é o homem que fez o São Paulo ressurgir. Aliás, o Fernando Diniz tem ótimos números em clássicos na temporada. Foram 6 duelos contra os principais rivais aqui do estado de São Paulo, 3 pelo Campeonato Paulista, 3 pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 3 vitórias, 3 empates, quebrou o tabu, está lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado, porque o Internacional, que tem 2 pontos a mais que o São Paulo, é o vice, mas tem um jogo a mais do que o São Paulo, do que o Atlético, do que o Flamengo, que é o 3º colocado, enfim. Mas o São Paulo está no bolo, está no G4 e vem de 2 vitórias consecutivas. E agora, com o Fernando Diniz prestigiado no cargo, do lado de lá deste muro, que faz divisa com a Academia de Futebol, Fernando Diniz deve ter uma boa novidade para escalar o time para o próximo compromisso.
que será válido por um outro campeonato. Copa do Brasil, Diniz versus Rogério Ceni. Jogo de ida das oitavas de final no Castelão. E eu volto depois para falar mais de Palmeiras e mais de São Paulo. Celso. Muito bem, Silvestre. Eu vou nem dar spoiler sobre essa curiosidade do confronto Diniz e Rogério Ceni. Mas Diniz, realmente a situação agora é mais confortável, né? As cornetas pararam de soar. Até quarta, Celso. Eu sei. Ele vai pegar o Rogério, entendeu? Por isso que é o resultado, gente. A pressão fica aonde? Deveria ser assim, mas eu concordo com você. Aí eu concordo com você. Não dá pra você sempre estar na realidade, Celso, mas é a realidade do futebol, certo ou errado? É a realidade. Aí eu concordo com você. Se fosse de uma outra forma, poderia ser melhor, mas não é assim. Futebol envolve paixão e por isso precisa sim focar no resultado. Então o Diniz respirou com essas duas vitórias, mas ele vai enfrentar o maior, se não um dos maiores ídolos da história do São Paulo, que é o Rogério Ceni, mata-mata de Copa do Brasil. Perde essa classificação para o Rogério ver como é que vira a vida do Diniz. Um inferno, vai fazer o quê? Mas ele corre o risco, né? Esses jogos de mata-mata não tem previsão. Agora, uma coisa que eu acho legal do Diniz, o Celso Cardoso e Garrafa e amigos, é que ele lançou e insistiu com a molecada. Ele não voltou atrás, né? Principalmente com, Vitor Bueno, Igor Gomes, Igor Vinícius, Luan, o Brenner, né? Diego Costa, e por aí vai. Diego Costa, enfim, todos eles são o Léo Pelé, até com o Léo Pelé ele insistiu. Então, quer dizer, isso que deu a estrutura do time para ele, né? Quer dizer, entra aí o Dani Alves para complementar, né? A cereja do bolo entra ali, né? Sim. Mas que ele tem o time na mão, tem, só de garotos. Agora, quem está bem mesmo, de maneira surpreendente, é o Santos. O Cuca vai ajeitando o time e o Marinho segue resolvendo lá na frente. Para uma equipe desacreditada no começo do campeonato, um 6º lugar na tabela já deixa o torcedor sonhando com algo maior na competição. Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Paulo Miranda colocou a mão na bola depois do cruzamento do Caio Jorge. Pênalti para o Santos. O Marinho correu, bateu e tirou onda. Que nojo, hein, Marinho? Fala sério. Gol assim é da hora demais. 1-0 Peixe. Ainda no primeiro tempo, o Caio Jorge achou o Giamota, que só conseguiu achar mesmo a trave direita do Vanderlei. A trave também apareceu no comecinho da etapa final para impedir o que seria o 2º gol do Marinho. O que não deu para impedir para valer depois do intervalo foi o gol de empate do Grêmio. Diego Souza, paulada, 1-1. Mas o Marinho tá demais, tá danado. O homem não para, gente. Primeiro, o David Braz derrubou o camisa 11 na área. O VAR checou tudinho nos mínimos detalhes, chamou o juiz de campo e o Braulio da Silva Machado confirmou. Outro pênalti pro Santos. Marinho, dessa vez no canto, forte, rasteiro, sem chances pro Vanderlei. O Grêmio só não empatou praticamente no último lance porque o João Paulo tava lá para defender a pancada do Maio. 2-1 Santos e fim de papo. A vitória desse final de semana, meus amigos, aumentou para 12 o número de jogos de invencibilidade do Santos nesse ano de 2020, se a gente somar as partidas válidas tanto pela Copa Libertadores da América quanto pelo Campeonato Brasileiro. O resultado desse domingo fez com que a equipe chegasse aos 24 pontos na tabela do Brasileirão e entrasse de vez na briga por uma vaga no G4 do torneio. É o que a gente tenta, né? Sempre estar próximo ao líder, né? Hoje ele está a 6 pontos do líder. Mas é inquestionável que o líder, assim como outras equipes, tem um elenco mais forte do que o nosso. Isso é inquestionável e isso pode fazer a diferença. O Cuca ele vai tentando não criar muitas ilusões. Mas que o trabalho é bom, ainda mais numa fase que não pode contratar ninguém. Aliás, o Santos aproveitou a brecha que tinha ali, porque resolveu uma pendência do Hamburgo, tem outra estourando, vai ficar sem contratar de novo, mas já anunciou o Robinho. Uma coisa me chamou a atenção, antes de falar do Robinho, acabou o jogo, Celso, a primeira coisa que ele fez foi abraçar o Marinho. Foi lá até abraçou o Marinho foi reclamar dos chutes que ele levou no tornozelo. Ele levou 3 chutes no tornozelo feios. Um era até para ser expulso quem deu, né? Então, o que aconteceu? Ele foi lá, abraçou o Marinho, perguntou se estava tudo bem, né? Olhou o calcanhar dele. Quer dizer, você percebe que existe uma ligação afetiva entre eles muito grande, né? E se existe isso com o Marinho, existe com os outros, né?
que são também jogadores. E o Robinho, você achou uma boa? Olha, o que aconteceu com o Robinho é batom na cueca, não tem jeito. Ele foi condenado em primeira instância lá na Itália. O processo está rodando, eu não sou juiz e também não vou julgar. Pelo menos. É o que vai acontecer. Mas, como ele perdeu na primeira instância, e pelo que se conhece da justiça italiana, é bem provável que ele perca na segunda também. E aí o que vai acontecer? Ele vai cumprir pena onde? Se ele for cumprir pena, vai ser extraditado? Não pode ser extraditado. Não pode ser extraditado. Não pode ser extraditado. Então, quer dizer, se não pode ser extraditado, vai ficar aqui meio, né? Dito pelo não dito. O caso do Robinho, no meu entendimento, é se aguardar a decisão definitiva da justiça. Acho que isso é fundamental. Não sou jurista, não sou nada. Somos frontalmente qualquer tipo de violência, não só contra as mulheres, né? Qualquer tipo de violência, nós somos frontalmente contrários, né? E é um problema que o Robinho tem que se resolver com a justiça. E dentro de campo, o Santos está fazendo um belíssimo trabalho, Celso, nas mãos do Cuca, com todos os problemas. Está ali, está cumprindo muito bem o seu papel. Vamos fazer um novo contato com o José Paes. E ele vai falar ao vivo, obviamente, do Parque São Jorge. Parece que o último ato do Coelho como técnico do Corinthians não foi dos mais educados, né, meu querido José Paes? Não foi nada educado, Celso. Olha só, o Chico dizia aí que acha o Coelho um pouquinho presunçoso, um pouquinho arrogante até em algumas situações. A informação que eu tenho é que o André Sanches, ele queria que o Diego Coelho continuasse na comissão técnica permanente do Corinthians e fosse auxiliar técnico do Wagner Mancini. Mas o Mancini não quis, justamente por esse jeitão aí do Coelho. E ontem, na entrevista coletiva depois da derrota do Corinthians para o Ceará por 2-1 lá na Arena Castelão, o Diego Coelho, visivelmente pressionado, visivelmente desconfortável com os últimos resultados do Corinthians, com ele, Coelho, à frente do clube, o que ele fez? Ele deu uma patadinha no João Paulo Capelanes, repórter lá da Rádio Bandeirantes. O Capelani fez uma pergunta técnica, tática, uma pergunta que não tinha nada demais, e olha só como o Coelho não respondeu o Capelanes. Vamos ver. Coelho, você começou o jogo de hoje com 3 volantes. Entre eles o Ederson, que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. Eu queria saber qual que é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo e ainda nessa posição do meio-campo? Por que meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente meio que desapareceu do time? Próxima pergunta, por favor. Acabou. Obrigado. Então, a falta de educação do Coelho, e rolou um outro probleminha lá na entrevista coletiva do Corinthians ontem. O que acontece? A entrevista coletiva do Corinthians depois da derrota para o Ceará, ela não foi ao vivo no canal do YouTube do Corinthians, ela foi gravada. Os jornalistas, eles enviaram as perguntas por WhatsApp para a assessoria do Corinthians, a assessoria passou essas perguntas para o Andrés, para o Coelho, e depois que a assessoria colocou a entrevista lá no YouTube, subiu o vídeo para o YouTube. Só que o nosso amigo, o Thiago Salazar, ele fez uma pergunta 2 em 1 lá para o Coelho. Perguntou primeiro em relação à escalação do time titular, que o Coelho não conseguiu repetir a escalação em nenhum dos 7 jogos. Depois perguntou para o Coelho se ele gostaria de se manter na comissão técnica do Corinthians, continuar na comissão técnica permanente do Corinthians com o Wagner Mancini. E aí deu um probleminha, porque a assessoria de imprensa do Corinthians editou esse vídeo. Só colocou o Coelho falando em relação às mudanças no time titular. Então a gente não sabe aí se o Coelho disse alguma coisa que a assessoria não gostou, que o Corinthians não gostou. Essa parte foi editada e não ficou lá no YouTube, no canal do Corinthians, viu, Celso? Muito bem, obrigado, José Paes. Isso mostra, entre outras coisas, não só pelo futebol apresentado, pela pouca evolução, ou nada de evolução que o time apresentou, que o Coelho ele não está preparado para ser técnico do Corinthians. É um cargo maior do que a competência dele, pelo menos nesse momento. E outra coisa, eu não fosse ele, eu dizia o seguinte, olha, eu fui culpado pela derrota, o que é mentira, não foi. Mas isso ele falou, né? Ele assumiu. Não, mas ele não foi culpado pela derrota. Sim. Culpado pela derrota foi o Gil, que fez gol mais contra, uma média. Né, e que foi o Cássio que cometeu aquele pênalti. Ele já tinha tido uma discussão com o Capelanes na outra coletiva. Aí levou para o pessoal nessa, não é verdade? A pergunta do Capelanes sem nenhum corporativismo ele entrou com 3 foi volantes. Extremamente pertinente. Né? Uma pergunta absolutamente... O Ederson não fez parte de nenhuma lista e estava lá jogando com e a pergunta... Cadê o Xavier? E os meninos da base sumiram. A pergunta não é... A gente não quer a resposta para nós jornalistas, e sim para a torcida do Corinthians. E o Coelho precisa aprender que ali é um canal de comunicação entre ele e a torcida. E por falar em canal de comunicação, precisa
dá um acerto aí com a rapaziada lá da assessoria de imprensa do Corinthians, porque aí não é legal ficar editando resposta, você tira a pergunta, coloca o que é necessário. Então não faz entrevista coletiva, não faz a entrevista, né? O repórter fez a pergunta tem que ir da forma que foi perguntada e a resposta foi do entrevistado também. Né? Aí não é legal, desculpa. Isso você faz. Agora tem uma coisa também com ele, perdeu a grande oportunidade de desejar boa sorte para o Wagner Mancini, né? Que o próximo técnico seja feliz, coisa que eu não fui. Seja humilde. Claro, né? Assim como entrou também, que ele praticamente jogou no lixo o trabalho do Thiago Nunes. É verdade. Segunda-feira é o Dia Mundial da Zoação. Nesse começo de semana, os torcedores de Corinthians e Palmeiras estão sofrendo demais e as redes sociais não perdoam. Depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e o Celso Cardoso tá como, hein? E o motivo de tanta alegria é que o argentino Sampaoli continua liderando a competição. O Galo Mineiro tem 30 pontos e está sendo perseguido por Inter de Cudê com 28 e o Flamengo do Domenech com 27. Não dá para negar que os técnicos estrangeiros estão dando as cartas até aqui. Mas e os paulistas, hein? O São Paulo do técnico Diniz é o melhor deles. Com a vitória em cima do Palmeiras, o tricolor chegou a 26 pontos e permanece na 4ª colocação. Já o Palmeiras do Profechô está despencando na tabela. Com a derrota no Clássico, estacionou nos 22 pontos e perdeu 2 posições. Se você está esperando o Palmeiras jogar bonito, acho bom ir tirando o seu cavalinho da chuva. Me deram muita porrada, muita pancada, porque a equipe jogava feio. Né? Tem que saber se eu tenho equipe para jogar bonito. Quem está bem na fita é o Peixe de Cuca. Com 2 gols do Marinho, o Santos bateu o Grêmio do Renato Gaúcho. Chegou aos 24 pontos e subiu para a 6ª colocação. Opa, já ia esquecendo do Corinthians. Aliás, onde está o Coringão na classificação? E deu ruim. A derrota para o Ceará levou o time do Chico Lang para a zona do rebaixamento. Como você estou em lágrimas. E a internet? Bombou, claro. Os rivais não perdoaram. Quer saber o que o técnico Coelho disse em sua última entrevista como técnico interino? Próxima pergunta, por favor. Acabou. Obrigado. Coelho saiu calado. Mancini chega. E a Fiel agora se apega em tudo para não ver o Timão rebaixado. Tem alguns momentos que você acha que não tem como piorar. Mas aí do nada, piora. Bom, recados pelo WhatsApp, roda aí. Boa noite, Chico Landi, Celso e Garrafa. Eu acho que o Wagner Mancini não vai conseguir resolver esses problemas. Esses problemas são graves. E já vem da diretoria. Vander do Jardim São Jorge, Butantã. Salve, galera da Gazeta Esportiva. Aqui é o Luciano de Guarulhos. Não é a melhor opção, mas no momento vai dar uma organizada no time, né? Depois a gente arruma outro melhor aí. Valeu! Boa noite a todos, José Antônio de Araçoiaba da Serra. O Mancini não tem como ser pior que o Coelho. O Coelho foi horrível para o Corinthians. Ele escalou o Luan ontem de falso centroavante. Na verdade, o Luan é um falso jogador, tá jogando nada. Essa foi boa. E o pior é que ele tem razão. Sensacional. Os caras se superam, velho. Legal mesmo. Amanhã a seleção brasileira entra em campo contra o Peru em Lima. E o técnico Tite, dessa vez, faz mistério com a escalação da equipe. O Zé Paz conta para nós tudo sobre a seleção. Olhando assim de longe, você aí diria que este senhor já de cabelos brancos, verdade seja dita, é quase um cinquentão? Calma, que eu não tô falando de idade não, até porque o homem já tá com quase 60, né? Eu tô falando é do número de jogos à frente da mais importante equipe nacional do planeta. Amanhã, diante do Peru, o técnico Tite vai completar 50 partidas no comando do Brasil. Em pouco mais de 4 anos treinando a seleção, o Adenor conseguiu um aproveitamento estupendo de 78,2%. Até aqui, são 35 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas com 105 gols marcados e 17 sofridos. Tem que ser muito preciso naquilo que tu ataque. No treinamento e nas funções dos atletas. Em contrapartida, ela te tira o dia a dia, ela te tira o cheiro do vestiário, por vezes mais, e tu está dizendo assim para mim, há 4 anos, e tu está falando de 50 jogos. 50 jogos no Brasil, eles são 7 meses
de trabalho, talvez. Para esse jogo super especial de amanhã, o Thiago Silva foi o escolhido pelo Tite para ser o capitão do time, que deve ser quase o mesmo que goleou a Bolívia na estreia das eliminatórias. Arte na tela, o Everton no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge, Casemiro e Douglas Luiz, Everton, Cebolinha ou Richarlison, Felipe Coutinho e Neymar, com Roberto Firmino no comando de ataque. Claro que o Peru é outro patamar. Outro. Mas assim, não é outro patamar. Outro patamar. É um patamarzinho. Mas a seleção foi bem contra a Bolívia. Não tem o que falar. Cumpriu o papel que tinha que fazer, o que fez, goleou uma seleção B da Bolívia. A seleção A já é ruim. 10, né? Foi 5, poderia ter Então, sido acho que cumpriu o papel. Não é para ninguém ser ufanista aqui. Não. Vai ganhar a Copa do Mundo. Não, mas começou bem. É importante, precisa de resultado. O time também precisa de resultado para poder trabalhar lá. Há quase um ano a seleção não se reunia. Mas é legal porque ele também está fazendo um trabalho de renovação para a próxima Copa, né? E esse trabalho é mais importante que tudo. Tomara que dê certo contra o Peru, mais uma vitória, porque isso vai facilitar todo o desempenho que ele tem pela frente, o planejamento que ele tem pela frente. Senão daqui a pouco vamos falar também de demissão na seleção brasileira. De volta com o Alexandre Silvestre, hoje se dividindo entre Palmeiras e São Paulo. O time do Lucha vai ter uma sequência de jogos bem puxada, Silvestre, a partir de agora. E quarta-feira tem novo encontro com o Tricolor, ou melhor, do Tricolor com o Rogério Ceni, né, Silva? Diz aí. Verdade, Celso. Eu estou aqui bem na divisa, né, dos CTs. À minha direita, o CT do São Paulo da Barra Funda, à minha esquerda, a Academia de Futebol. E para começar falando do Palmeiras, que já tem jogo da Copa do Brasil em breve, mas a próxima partida é no Allianz Parque, quarta-feira, 18 horas, contra o Coritiba, que está na zona do rebaixamento. E aí o pepino do Luxemburgo, porque ele não tem zagueiro praticamente para escalar. Vitor Hugo foi vendido dias atrás, Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia e fica agora apenas o Felipe Melo, dos que atuaram na temporada, à disposição. E o Felipe Melo está com 2 cartões amarelos, pendurado. Oportunidade, portanto, para Renan ou Emerson, um dos dois deve aparecer na zaga. Lembrando ainda que o Palmeiras também não terá, além do Gustavo Gomes, o Everton, o Gabriel, o Menino, volante, e também o Matias Vinha, que vão disputar jogos das eliminatórias amanhã. O jogo do Palmeiras é na quarta, praticamente 24 horas de diferença. Não vai rolar desses caras voltarem para jogar contra o Coritiba, aqui pertinho da academia, no Allianz Parque, na quarta-feira. Os demais jogos do Palmeiras, depois do Coritiba, tem o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Verdão recebe o Tigre da Argentina na Libertadores, Palmeiras já está classificado. Atlético Goianiense fora, também Campeonato Brasileiro. E aí sim, fora de casa, estreia contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Falando do São Paulo, para encerrar minha participação, sem dar spoiler, agora pode, o Gabriel Sara, que foi desfalque no último jogo contra o Palmeiras, deve voltar para o time, estava muito bem, cumpriu suspensão automática, e o Diniz, para a estreia na Copa do Brasil contra o Fortaleza, deve escalar o menino Sara, Celso Cardoso. Muito bem, Silvestre, minha solidariedade, porque falar com máscara e com óculos... Embaçado. Embaça. Né? Não inventaram ainda o desembaçador de óculos. Não inventaram. Em plena pandemia. É verdade. Às vezes eu falo embaça o meu também. É horrível isso. Bom, mas eu quero dizer a você o seguinte, que quanto ao São Paulo, a volta do Sara é importante. Sim. Que é mais um que eu esqueci. Que é dos garotos era dos garotos, tá indo bem. Era dos garotos que está dando certo com o Diniz, né? Agora, time de garoto é time de garoto, time de homem é time de homem, né? Quer dizer, não vai jogar sempre bem, mas estão hoje, na atualidade, se saindo bem. Essa vitória contra o Palmeiras foi decisiva. Como o futebol, até em função da pandemia, de tudo que está acontecendo, está muito equilibrado, a cada rodada a pressão, o técnico sai do céu, vai para o inferno, do inferno para o céu. E não tem pressão de torcida no estádio. Entendeu? Mas aí as redes sociais estão bombando, tá todo mundo jogando tudo em cima de treinador. E a rodada do final de semana, ela é explosiva para o Vanderlei, muito mais. Mas se o Diniz já perde para o Rogério, já volta a pressão por lá. Enfim, vamos ver, rodada do meio de semana aí promete. É isso aí. Último contato com o José Paes, Corinthians de técnico novo, mas com muitos problemas para resolver. E o André Sanches teve que falar sobre isso, né, meu querido José Paes? O
Pois é, Celso Cardoso, a entrevista coletiva de ontem foi muito concorrida. Coelho sendo mal educado, André Sanches falando sobre esse atual momento do Corinthians, sendo muito questionado sobre a contratação do Wagner Mancini. E em um dos momentos da entrevista coletiva ontem, depois da derrota do Corinthians por 2-1 lá na Arena Castelão, um jornalista perguntou, mas e aí, Andrés, e o planejamento desse ano para a equipe em 2020? Foi bem feito? Não foi bem feito? Como que você está vendo o Corinthians agora no Z4 do Campeonato Brasileiro? Aí o Andrés disse que a situação, o Corinthians no Z4 é simplesmente ridículo. Rasgou o verbo. Vamos ver o presidente do Timão. O novo treinador que chegar precisa fazer os jogadores jogar mais, os jogadores terem consciência que tem que jogar mais, que tem que dar um pouco mais cada um, porque realmente essa situação que nós estamos é ridícula, o Corinthians não pode estar nessa situação, e ainda falta 23 rodadas e temos que trabalhar bastante para sair dessa situação. Mas o planejamento é isso, a gente planeja, às vezes não dá certo, e jogador é aquilo que eu sempre falei, jogador, independente de ser barato ou caro, jogador bom é aquele que dá certo. Mas nós acreditamos ainda nos jogadores, tem jogador que demora um pouco mais e com certeza ainda vão dar resultados bons para o Corinthians. O Coelho nos ajudou bastante, é o menos culpado de tudo, a culpa é minha e dos atletas, nós temos que sair dessa situação, independente do treinador, os jogadores têm que corresponder e eu também. Então, temos que trabalhar bastante, eu vou estar o mais próximo possível do elenco e do novo treinador para trabalhar bastante para nós sairmos dessa situação que é o que o corintiano quer. Tá aí então André Sanches puxando a culpa para si, Coelho puxando a culpa para si, enfim, todo mundo se sentindo culpado nesse momento, né, Celso? Lembrando que, olha só, olha a sequência do Corinthians de jogos a partir de agora. Vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, depois enfrenta o Flamengo do Domenech, depois pega o Vasco, um concorrente direto aí na briga contra o Z4, pega depois o América Mineiro pela Copa do Brasil, enfim, o técnico Wagner Mancini não vai ter muito tempo para trabalhar não, já vai ter logo que agir, viu, Celso? Isso aí, depois do América ainda tem Internacional de Porto Alegre, muito obrigado, viu, Zé Paz? É uma missão ingrata. Uma missão ingrata. Agora, vamos marcar o dia de hoje, Celso, o dia da apresentação do Mancini, e a gente volta a conversar depois do jogo contra o Internacional. Será que o Mancini ele tem esse peso para colocar a casa em ordem? Tipo, eu fico pensando, o Filipão talvez teria, né? Pela experiência, pela rodagem e tal. E aí? Mas aí que tá, o Andrés fala uma coisa que tem razão. O nosso querido Mancini, ele não é nem de atacar e nem de defender. Ele é equilibrado. Não, mas é fazer esses caras jogarem mais. Então, mas eu acho que aí, no caso, é fechar a casinha. Ele vai fechar a casinha, se eu conheço o meu eleitorado, e vai tentar fazer um Corinthians um pouco mais agressivo com os jogadores na velocidade. Eu volto lá no início do meu comentário. O técnico vem com a casca meio fragilizada, sabe ovo quando vem trincado? Com uma baixa tolerância. Você traz o Filipão, por mais que ele tenha ligação com o Palmeiras, ele chega, dá um peso, né? Então já chegou um técnico aí com a torcida dividida, perde os 2 primeiros jogos, que são resultados absolutamente normais para o Corinthians estar jogando. É verdade. Atlético Paranaense e Flamengo, tudo isso vai somar já para a terceira partida. A situação é complicada e o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. Isso é difícil de sair, viu, meu amigo? Mas o Mancini aceitou porque quis, então agora ele tem a obrigação também de resolver a parada. 5 milhões? Aliás, vamos para o resultado da enquete. O Wagner Mancini vai conseguir resolver os problemas do Corinthians? E a maioria respondeu que não. 62% dos votos. Bom, acabou, amanhã tem mais. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Grande abraço, Garrafa. Grande abraço, Chico. Valeu, galera. E a gente está de volta amanhã. E na sequência, boa sorte, o Jornal da Gazeta. Vai precisar. Vai precisar.